noite, pessoal. Boa noite a todos. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão, glória a Deus. Estou seguro de todo coração. Desejo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aurora, Fátima, Deus abençoe. Newton, Deus abençoe. Maria Ferraz, Lena, Sérgio, Saraísa Silva, José Rodrigues, Vinícius, Maloc, Pinguim, Eugênio Santos, do lado de cá. Glória a Deus. Francisca Paiva, Deus abençoe. Sônia, Deus abençoe vocês. Isa, Júlio, Deus abençoe a todos, pessoal. Glória a Deus. Que vocês nessa noite possam ser abençoados com essa live. Alderina Araújo, Eva Freitas e Maria Socorro. Maria Socorro, Raimundo Borges, Meril Mary Ellen, Luísa Gomes, Silene Monteiro Cavalcante, Haroldo, Maria Yolanda. Sejam todos bem-vindos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, pessoal. Na segunda-feira, alguns irmãos aí que participaram com a gente da live segunda-feira, eu estava lá em Minas Gerais, lá em Cássia, perto de Delfinópolis, na chácara de um irmão aqui da igreja, um pastor, e a gente colocou lá o som, mas me parece que o som ficou muito alto e o pessoal não conseguiram me avisar, conseguiram, mas parece que não subiu aí o aviso do pessoal e eu fiquei sem entender e eu tive dificuldade com a live então de segunda-feira. Então hoje eu já quero me precaver aqui, abaixando o som para que a gente possa interagir, tá bom? E vocês entenderem a palavra, ok, pessoal? Olha só, hoje, presta bem atenção, os irmãos estão acompanhando aí aquele assunto lá da Baby Consuelo e a Ivete Sangalo, e a verdade é uma só, queridos. Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós como igreja precisamos estar bastante atentos. Precisamos estar muito atentos. Existe uma agenda aí a ser cumprida a elite mundial e eles dizem que eles querem cumprir essa agenda até 2030. Tá? Então nós precisamos entender que a coisa é séria e nós como cristãos não podemos brincar. Temos que firmar com o Senhor, temos que firmar realmente no reino de Deus, cumprir os propósitos divinos, pregar a palavra, anunciar o evangelho, porque a coisa está séria, pessoal, a coisa está muito séria. Ex-padre Antonione Sintra, Deus abençoe, meu querido. Diego Souto, Simone Santos, Creide Mara da Rosa, Deus abençoe a todos. Pessoal, eu quero convidar vocês aí para participar, tá, do nosso canal, se inscrevendo aí no meu canal. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui. Maria Aparecida Morim de Souza, Carrie Santos, Cleusa Aparecida, Creide Mara da Rosa. Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Aqui do Kauai também temos algumas pessoas entrando aqui. Às vezes o nome do Kauai não dá pra gente ler, porque é um monte de letrinha. Fica complicado. Mas aqui tem a Valéria Ribeiro acabando de entrar aqui. Deus abençoe, Valéria. Amados, vamos lá então. Eu quero meditar sobre vocês. Está o tema aí já na entrada da mensagem, que é a batalha espiritual entre o bem e o mal. E nós como cristãos precisamos estar muito atentos a essa batalha e saber que não tem como fugir dessa batalha. Pelo contrário, nós temos que enfrentar essa guerra. Nós não podemos desistir nem desanimar. Nós não podemos desfalecer nessa guerra. Temos que guerrear essa guerra aí. É a guerra santa, tá bom? Efésios capítulo 6 diz: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então há uma guerra instalada, e essa guerra ela é espiritual. As armas dessa guerra são armas espirituais, entenderam? E nós precisamos ter essa visão e esse entendimento. Satanás está fazendo de tudo para derrubar o cristão, para tirá-lo da presença do Senhor, e nós precisamos pagar um preço. Qual que é o preço? O preço de enfrentar essa guerra. Nós não deixamos, o inimigo nos vencer, tá ok? É uma simples definição de guerra. A guerra espiritual refere-se à batalha que ocorre no âmbito espiritual entre forças do bem e do mal, conforme descrito na Bíblia. É uma luta que vai além do físico e do visível, envolvendo aspectos espirituais, onde os crentes estão constantemente envolvidos em um conflito entre o reino de Deus e as forças malignas lideradas por Satanás. Essa batalha espiritual é descrita como uma luta entre o bem e o mal, onde as forças demoníacas estão ativamente desempenhadas em desafiar, tentar e minar a obra de Deus e a vida dos crentes. Essa guerra não é uma metáfora, mas é uma realidade espiritual que afeta a vida das pessoas. Na guerra espiritual, as armas não são físicas, mas espirituais. A Bíblia, especialmente em Efésios 6, 10, 18, fala sobre essa armadura de Deus, que os cristãos devem usar para resistir os ataques do inimigo. Essa armadura inclui elementos como verdade, justiça, fé, evangelho da paz, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os crentes são chamados a se manterem vigilantes, a orar, a depender do poder de Deus e a permanecer firmes na fé para resistir às investidas do mal. A guerra espiritual também envolve a luta contra as tentações, fortalezas espirituais, estratégias enganosas do inimigo, requerendo uma postura de fé, obediência e confiança em Deus para vencer esses desafios espirituais. Então, a gente entende que há uma batalha, tá? Essa batalha está instalada na vida do cristão, tá ok? Se você não serve a Deus, não há interesse nenhum em o diabo te confundir, em o diabo tentar te destruir, tá? Até porque, se você não serve a Deus, de tabela você passa a ser um agente do mal, tá entendendo? Você passa a ser um instrumento usado pelo inimigo para tirar a paz dos outros, para tirar a pessoa da presença de Deus, para criar um problema sério na sua família, na sua casa. É muito comum no lar onde a esposa é crente, o esposo não é crente, o esposo passa a ser um instrumento do inimigo para tirar a paz da esposa. Da mesma forma, quando a esposa é crente e o esposo não é crente, o diabo então se utiliza do esposo para tirar a paz da esposa que é crente. E aí tem que se ter muita sabedoria, muita oração, muito jejum, muita paciência, tá? E muita confiança em Deus, que essa guerra vai ser vencida. E não é, né, a gente tem visto aí muitos irmãos que têm obtido a vitória nos seus lares, né? Esposas têm se convertido, ou então esposos têm se convertido, né? Homens que viviam nos bares da vida, hoje estão servindo ao Senhor por conta do testemunho da esposa, por conta da guerra que a esposa venceu no campo espiritual, lutando essa guerra santa. Amém, Jesus? Então esse é o fato. Muitas vezes as pessoas hoje querem amenizar para Satanás e dizer que Satanás não é tudo isso, e que as pessoas são más realmente de natureza, e por conta das suas maldades elas fazem isso. Sim, querido, o ser humano é mau de natureza, tá? O ser humano é mau de natureza, por quê? Porque nós nascemos do pecado, então o mal já nasce dentro do ser humano, isso aí não tem a dúvida. Porém, o que o inimigo faz? O inimigo potencializa esse mal. O inimigo aproveita as brechas, tá entendendo, que existe na nossa alma, e muitas vezes as legalidades que nós damos para ele, e ele então entra e potencializa esse mal. E é isso que nós vamos entender, tá? Muitas coisas que acontecem nesse mundo, que a gente olha assim e fala, como é que alguém pode fazer isso? Você pode ter certeza, ali houve uma intervenção maligna, tá entendendo? O diabo, ele só precisa de uma legalidade para entrar. Então é uma guerra, e nós não podemos ignorar. E o grande problema da igreja hoje é que a igreja tem ignorado isso. O humanismo tem feito as pessoas viverem de uma forma tão, sabe, enraizada nessa terra, que elas simplesmente ignoram esses fatos espirituais. E porque elas ignoram esses fatos espirituais, o inimigo nada de braçada. Ele começa a criar estratégia, ele começa a criar projetos sobre a vida daquela pessoa.
Porque Satanás, amado, não pode entrar na vida de ninguém se a pessoa não der legalidade. Mesmo que a pessoa não seja um cristão, mesmo que a pessoa não serva a Cristo, se ela andar dentro dos preceitos da palavra de Deus certinho, Satanás não tem como agir na vida daquela pessoa. Mas se aquela pessoa dá uma brecha, pronto, o inimigo já entra. E aí ele começa a destruir, ele começa a arrebentar a família, arrebentar a vida pessoal da pessoa, a vida emocional e a vida espiritual. Enfim, ele só precisa de uma brecha para ele entrar. E nós, como cristãos, precisamos entender. Porque quando a gente entende que nós estamos em guerra, há uma vigilância. O grande problema é que, ao fato das pessoas ignorarem essa guerra, elas começam a se relaxar. Relaxam no relacionamento com Deus, relaxam no relacionamento com o seu próximo, relaxam no seu casamento, relaxam nos seus negócios, relaxam. Por quê? Porque elas ficam pensando assim, vai dar certo, no final vai dar tudo certo, no final vai... Né? E não, o inimigo aproveita uma brecha que a pessoa está ali relaxando, que está dormindo, que não está lutando, que não está guerreando, que não está em oração, que não está em jejum, que não está nos cultos, que não está ouvindo a palavra, que não está recebendo o alimento. O inimigo aproveita esse momento e confunde a pessoa. E traz algo para ela e ela assina, e traz algo para ela e ela diz sim, e traz algo para ela, ela faz, e dali a pouco ele entra e arrebenta a vida da pessoa. Então é muito sério, amados. Há uma guerra. Querendo você ou não, há uma guerra. E você só precisa ter noção disso. A tua alma é tão preciosa, a minha alma é tão preciosa, que foi paga pelo preço, o maior preço que existe, a maior moeda que existe no mundo, que foi o sangue de Jesus. Entendeu? E o inimigo sabe disso. E é por isso que a Bíblia diz, guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Há algo muito precioso na sua vida, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Só que o inimigo, ele vai tentar fazer de tudo para te derrubar. Tá? Como ele sabe que ele não vai mais poder entrar, como ele sabe que ele está excluído para sempre da glória eterna, da vida com Deus, ele vai fazer de tudo para te arrancar. Então você precisa ter essa noção. Nós estamos em guerra. Há uma guerra instalada e nós não podemos vacilar. Nós não podemos vacilar. Cuidado com os pactos, com as alianças, com aquilo que você assina o teu nome, com aquilo que você faz acordo. Cuidado, porque a partir daí o inimigo pode arrebentar você e a sua família. Amém, Jesus? Então há uma importância do entendimento da batalha espiritual na vida do cristão. Tem que ter essa importância. Nós temos que colocar em pauta isso. Quando você levantar de manhã, lembra que existe uma guerra a ser travada. Uma guerra espiritual. Satanás vai fazer de tudo para te derrubar. Satanás vai colocar coisas para você. Está entendendo? É interessante quando a Bíblia fala de Jesus no monte, no deserto, em jejum. A Bíblia diz que no último dia, no dia em que Jesus estava com a fome extrema, está entendendo? A Bíblia diz que Satanás se apresentou para ele. Então, Satanás ele não vai tentar você quando ele sabe que você tem potência, que ele sabe que você tem potencial, você tem oração, que você está em jejum, que você está na palavra, que você está ciente das coisas espirituais. Ele não vai vir. Ele só vai vir quando você chegar no extremo da fome, no extremo da carência, no extremo da necessidade, tá entendendo? No extremo da falta de fé, da desesperança. É nesse momento que ele vai se apresentar. Então toma-se cuidado, porque o inimigo não vacila, ele não brinca. Tá? Então a natureza da guerra espiritual, bases bíblicas da guerra entre o bem e o mal. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 7 e 11. Olha o que a Bíblia está falando aqui, que Apocalipse está falando para nós. Olha que segredo que ele está contando para nós. O que a Bíblia está falando é que todos os espíritos, presta bem atenção, amado, todos os espíritos que estão na terra, todos, tá, que estão na terra, só tem duas origens. Ou eles são espíritos, né, vindo de Deus, que são os anjos de Deus, ou eles são espíritos vindo da parte do diabo, que foi lançado fora do céu juntamente com Satanás após a rebelião.
Então, olha como é que é fácil. Quantas pessoas estão sendo enganadas aí hoje? Por espíritos que vêm até elas e convencem elas com história, com fábulas. E elas começam a acreditar naquele espírito, achando que de fato aquele espírito é bom, que é de luz, né? Alguns falam espírito de luz. A Bíblia diz que, só para você ter noção, a palavra Lúcifer já está dizendo que ele é um anjo de luz. Então, olha onde chegou a situação. Aí é onde as pessoas são enganadas. Aí por que as pessoas são enganadas? Por que as pessoas aceitam alianças, pacto com essas entidades, com esses espíritos que são malignos, mas que tomam forma de espíritos benignos aqui na Terra, e eles enganam as pessoas. Por que eles enganam? Simplesmente porque as pessoas não aceitam a Jesus como Salvador. Porque as pessoas não reconhecem Cristo como seu guia, como o caminho, como ele diz, o caminho, a verdade e a vida. Se nós não aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nessa guerra espiritual nós somos enganados. E é o que está acontecendo com as pessoas hoje. As pessoas estão sendo enganadas, dizendo, meu pai morreu, apareceu para mim. Querido, aquele não é o pai que apareceu, aqueles são espíritos enganadores. Espíritos que aproveitam a oportunidade para entrar. Eles precisam de uma legalidade, eles precisam de uma forma para entrar. A Bíblia diz que lá no Éden, o Satanás, ele entrou no quê? Ele entrou na serpente. A serpente, ela ficou ali, como é que eu posso dizer, possuída pelo espírito maligno. O diabo entrou na serpente, através da serpente, ele enganou a Eva. E hoje, os espíritos estão entrando em pessoas que estão dando os seus corpos, as suas mentes, para que esses espíritos entrem nelas. E aí eles começam a comunicar e falar coisas. E como essas coisas que eles falam tem muito a ver com o histórico de vida daquela pessoa, a pessoa acredita. Está entendendo? Ela acredita. Agora, por que eles sabem? Porque eles já estão aqui há muitos anos. Porque são milhões deles. Porque eles estão seguindo as pessoas. Porque eles estão esperando. A Bíblia diz que o inimigo está como um leão, bramando e rugindo, esperando a quem possa tragar. O que dá a entender? Dá a entender que ele fica do nosso lado, ao nosso derredor, diz a Bíblia. Ele está ao nosso derredor. Então ele sabe da nossa vida, ele sabe da nossa história, ele sabe tudo que eu faço, tudo que você faz. Entendeu? Então é muito importante nós termos essa visão. Esses espíritos, eles estão enganando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão dando ouvido a eles. Da mesma forma que a Eva deu ouvido à serpente, que estava possuída por Satanás. Então, queridos, nesta noite, entenda isso, há uma guerra instaurada. E essa guerra só vai ser vencida quando você conhecer de verdade a Cristo. Só o Senhor Jesus vai te dar visão, entendimento pela palavra dele, da guerra que você está enfrentando e de quais são as armas que você deve fazer para usar essas guerras, para vencer essas guerras. Amém, Jesus? Então é muito importante, o bom Johnny está dizendo aqui, fala para os fiéis aí que nenhum templo construído por mão do homem, Deus não habitará nele. Deus não habita no templo da parede mesmo, isso aí a gente já sabe, todo mundo sabe, todos os pastores sabem disso e prega isso. O templo que Deus habita são as pessoas. O templo, hoje, no momento, é o lugar de reunião, é o lugar de você estar ali ouvindo a palavra de Deus. É só isso. Tá? Aquele templo em si não tem poder em nada. O poder está na palavra de Deus. Amém, Jesus? Bom Johnny. Então a gente sabe disso, pode ficar tranquilo, tá? E as pessoas também sabem disso. Se tem uma coisa que a gente tem pregado, ensinado para as pessoas, é o quanto elas precisam aceitar a Jesus e firmar com Cristo. Agora, a igreja é necessária. Por que é necessária? Porque você precisa aprender a palavra de Deus, você precisa praticar a palavra de Deus e você precisa ter um líder sobre a sua vida. Isso é bíblico, queridos, tá? É bíblico, então não há problema nenhum nisso, tá? E a gente sabe definir muito bem. Igreja somos nós, o corpo de Cristo é a igreja, tá entendendo? Nós, os membros são a igreja, tá? O templo lá é um lugar apenas de reunião, onde nós estamos ali para ouvir a voz do Senhor, para louvar o Senhor e para agradecer ao Senhor, amém? Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Vamos lá para frente. Forças espirituais malignas. As forças espirituais malignas referem-se a entidades espirituais que se opõem a Deus e às obras do bem. Na Bíblia, essas forças são frequentemente associadas a Satanás e seus demônios, que são descritos como anjos caídos que se rebelaram contra Deus. A Bíblia fala sobre a existência de um reino espiritual onde há uma hierarquia de seres espirituais. Esses seres incluem Satanás, também conhecido como o diabo, que é descrito como um adversário de Deus,
e do seu povo. Além disso, há anjos caídos que seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus. Essas forças malignas estão ativas no mundo espiritual e tentam influenciar o ser humano de várias maneiras, como através de mentiras, enganos, tentações, oposição à vontade de Deus. Elas trabalham para desviar as pessoas de Deus, promovendo o mal, o pecado e a desobediência. Efésios 6,12 é um versículo que descreve essa realidade espiritual, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Apesar da existência dessas forças malignas, a Bíblia também ensina que aqueles que estão em Cristo têm o poder de resistir a elas. A armadura espiritual descrita em Efésios 6 é um exemplo disso, mostrando como os crentes podem se proteger e resistir aos ataques do maligno. Além disso, o poder de Deus é superior a todas essas forças malignas. 1 João 4,4 diz, afirma assim: filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Olha só a palavra que João 4,4 diz. Filhinho, vocês já venceram o diabo. Sabe por quê? Porque aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Isso ressalta que, embora as forças malignas existem e se opõem ao plano de Deus, o poder e a presença de Deus são maiores e capacitam os crentes a permanecerem firmes contra elas. Portanto, entender as forças espirituais malignas é reconhecer a realidade da batalha espiritual, mas também ter a confiança na proteção e no poder de Deus para vencer o mal. É fundamental estar alerta, vestir a armadura espiritual e buscar a orientação de Deus para resistir às investidas do maligno. Está entendendo, amado? A guerra, ela é cruel. E ela passa a ser uma guerra insana para nós. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós não estivermos vestidos e revestidos de Cristo, se nós não estivermos com a armadura de Deus, nós não conseguiremos vencer essas investidas do inimigo. Pensa, quando Jesus estava lá no deserto, quantas vezes Satanás tentou derrubar Jesus? 3 vezes. Naquele curto espaço de tempo, 3 vezes Satanás tentou derrubar Jesus. Aí eu te pergunto, nós somos melhores do que Jesus? Claro que não. Mas a Bíblia diz que em todas as 3 investidas do diabo, Jesus teve uma resposta. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus e porque ele estava revestido da armadura. Então nós precisamos entender isso. O grande problema hoje é que a igreja está levando a vida cristã como algo à parte da sua vida principal. É como se fosse um hobby, é como se fosse um lazer, é como se fosse um final de semana. Entenderam? No final de semana pega a Bíblia, no final de semana vai para a igreja, no final de semana faz oração, no final de semana vai para a escola bíblica, no final de semana vai para a célula, no final de semana faz isso, faz aquilo. No meio de semana esquece Deus. Entendeu? E é nesse inteirinho que o inimigo entra. Então precisamos entender que é uma guerra instalada. Satanás não dá trégua, ele não vai parar. E nós, como líderes, como homens de Deus, precisamos estar atentos em oração, buscando o Senhor, clamando o Senhor, revestindo da graça, do Espírito, revestindo da armadura de Deus. Para quê? Para resistir. E principalmente no dia mau. Porque o dia mau é aquele dia que bate na sua porta, que bate na minha porta, que bate na porta de todos os cristãos. Não tem esse mais ungido, menos ungido, cheio de glória, cheio menos de glória, que não vai ter o dia mau. O dia mau chega. E é nesse dia que nós temos que estar revestidos da glória e do poder de Deus para vencer esses espíritos malignos. Amém? Identificação das batalhas espirituais cotidianas. Tentação versus obediência. Olha só como é que a guerra trava. Olha o campo. Você tem uma tentação e você tem uma ordem de Deus de obediência. Aí entra no conflito de alma. Entendeu? Porque a Bíblia diz, faça isso. A tentação chega e fala assim, mas só um pouquinho. Ninguém vai saber. Se você ficar quieto, já era. Ninguém vai ficar sabendo. E aí a alma entra num conflito, numa guerra. De um lado, Deus.
né? Se você for procurar a explicação nisso, a psicologia tem explicação para isso, a filosofia tem explicação para isso. Tá? Todas essas faculdades têm explicação para isso. Só que todas as explicações que eles têm está somente no campo físico. Entendeu? Eles não olham, eles não creem no espiritual. Então eles não vão jamais entender que são espíritos enganadores tentando fazer você pecar, para que quando você peque, ele tenha liberdade para dominar a tua vida naquela área. Entenderam ou não? Então, diariamente somos confrontados com tentações que buscam nos desviar do caminho de Deus. Pode ser a tentação de mentir, de se envolver em comportamentos egoístas, de ceder à raiva, à luxúria, à inveja, entre outras. A batalha ocorre quando resistimos a essas tentações, escolhendo obedecer os princípios e mandamentos de Deus. Vamos colocar aqui que você é uma pessoa que sempre está fazendo aquela coisa errada, a vida toda errada. Mesmo você indo à igreja e sabendo que aquilo é pecado, você continua praticando. Então não tem guerra, porque você já cedeu, você já entregou a batalha. Porém, um dia você começa a orar, buscar a Deus, ou então receber uma palavra como essa e dizer assim: quer saber? A partir de hoje eu vou tomar postura no reino, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais ceder à inveja, eu não vou mais ceder à luxúria, eu não vou ceder mais à raiva, mais ao egoísmo, mais às tentações sexuais, eu não vou me render mais a isso. Aí quando você diz isso, pronto, aí entrou a guerra, aí entrou a batalha. E a única maneira de você vencer isso é com o joelho no chão, jejum e oração. Se você não fizer, você não vence, porque a tua carne já está mal acostumada, e a tua carne já cedeu, já se inclinou para o pecado. E para você tirar essa inclinação agora, você vai ter que crucificar a sua carne. Você vai ter que estar no jejum e na oração. Você quer vencer a guerra? Jejum e oração. Jesus diz: olha, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Exemplo de batalhas cotidianas. Dúvida versus fé. Enfrentamos momentos em que a nossa fé é testada. Dúvidas, incertezas e perguntas surgem desafiando nossa crença e confiança em Deus. A batalha espiritual acontece quando decidimos confiar em Deus apesar das dúvidas, buscando fortalecer nossa fé por meio da oração e estudo da palavra e comunhão com outros cristãos. Queridos, a dúvida é tão séria a dúvida no coração do crente, que o diabo se utiliza muito desse argumento para tirar você da presença de Deus. Escuta o que eu vou falar para vocês. João Batista, Jesus disse: do nascido de mulher não houve nenhum homem maior do que João Batista. Está na Bíblia. Nascido de mulher, o maior homem foi João Batista. Entenderam ou não? Porém, esse mesmo João Batista que Jesus disse que ele é o maior, ele olha para Jesus e diz: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele batiza Jesus, entendeu? Ele reconhece Jesus como Cordeiro de Deus. Só que um dia ele vai preso. Quando ele vai preso, o que acontece? A dúvida entra na mente dele. A dúvida entra no coração dele. Ele chama os discípulos e fala assim: olha, vão lá e pergunta para ele se é ele mesmo o Messias ou se nós devemos aguardar outro. Eu acredito que quando os discípulos chegaram, acho que Jesus baixou a cabeça e falou: não acredito. Eu não acredito que João Batista está com essa dúvida depois de tudo o que eu fiz. Jesus não respondeu para ele. Jesus não disse nem que sim e nem que não. Jesus só falou para os discípulos dele assim: olha, escuta aqui, olha, observa o que eu vou fazer. A Bíblia diz que Jesus começou a curar, expulsar demônio, fazer um monte de milagres. Aí ele falou assim: ó, você vai lá para João e diz para ele o seguinte, que o Filho do Homem está curando, está libertando, está ressuscitando pessoas, só isso. Vai lá e fala isso para ele. O que Jesus quis dizer? Ele precisa crer. Não é porque ele era primo de Jesus, não é porque ele batizou Jesus, não é porque ele teve as revelações dos céus acerca de Jesus, que Jesus ia, entendeu? Ia amaciar para ele. Não. João, você precisa crer que eu sou o Messias, que eu sou... Entendeu? Então Satanás sabe disso. Quantos cristãos na caminhada cristã, quando começa a vir uma dificuldade, uma luta, Satanás diz assim: mas será que Deus te ama mesmo? Será que Deus te chamou mesmo? Será que você é de Deus mesmo? E ele começa com essa dúvida, tá? Então essa é uma batalha que é travada na nossa mente, e os demônios fomentam isso. Eu posso assim até acreditar que eles até sussurram no seu ouvido, dizendo assim: ele não te ama,
Ele não está nem aí com você. Ele não gosta de você. Olha o que ele fez por fulano. Olha o que ele fez por ciclano. Olha o que ele fez por Beltrano. Mas para você, o que acontece? Nada. Entenderam? Então, cuidado, queridos. Cuidado. Porque essa é uma guerra. Dúvida versus fé. Desânimo versus esperança. Situações difíceis, decepções ou desafios podem nos levar ao desânimo e à desesperança. A batalha espiritual ocorre quando lutamos para manter a esperança em Deus, lembrando-nos de sua promessa, confiando que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Lembra de Jó? No ápice da dor, do tempo de sofrimento, a mulher dele chega, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Aí diz, mulher, como fala uma doida, fala tu. Nós servimos a Deus na riqueza e nós vamos servir a Deus agora na pobreza. Está entendendo? E a Bíblia diz que o coração de Jó não desfaleceu em relação a isso. Eu quero dizer para você o seguinte: quando é que o bicho pega na nossa vida? Quando parece que tudo está dando errado, quando parece que nada vai dar certo, é aí que o inimigo entra. E você precisa guerrear. Como é que você guerreia essa guerra? Enchendo o teu coração de palavra, enchendo o teu coração de promessa, enchendo o teu coração de verdades de Deus, e orando e lendo a palavra de Deus e jejuando e buscando o Senhor. Amém? São guerras instaladas na nossa mente, na nossa alma, e o inimigo só quer que você pare. Entrou a desesperança, o inimigo entra. Entendeu? É isso que ele quer. Da mesma forma que entrou a dúvida, ele entra. Entendeu? A dúvida é o contrário da fé. Se você duvidou, o diabo entra. Porque aí ele vai começar a conduzir a sua história. E não queira caminhar por dúvida. Porque quem caminha por dúvida é igual o mar. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Não vai conseguir nada, não vai chegar a lugar nenhum, diz Tiago. Você tem que crer no Senhor. Você tem que crer que Deus te chamou. Você tem que crer que Deus tem algo grande para fazer através da sua vida. E Ele vai fazer. Tá? Então são as guerras instaladas na nossa alma. Egoísmo versus amor altruísta. A tendência natural do egoísmo pode se chocar com o chamado para amar e servir aos outros. A Bíblia diz que nós somos chamados para servir a Deus. E para provar que nós estamos servindo a Deus, nós temos que servir os nossos irmãos. Jesus deixou bem claro isso. Por isso que ele lavou os pés do discípulo, entendeu? Por isso que ele serviu os discípulos. Ele estou fazendo isso para dar a entender, para vocês aprenderem que eu estou aqui para servir, não para ser servido. Mas hoje nós temos uma facilidade de dar mais lugar ao egoísmo do que o amor altruísta. Então a tendência natural do egoísmo pode chocar o chamado para amar e servir aos outros. Aquele carro que você pede para Deus, mas que depois você não pode carregar nenhum irmão, porque senão vai sujar o carro. Aquela casa que você pede para Deus, e de repente você não pode abrir uma célula na sua casa e trazer gente para ouvir a voz de Deus, porque você não quer que suje o tapete ou o sofá. Diga misericórdia. É o egoísmo entrando no coração da pessoa e atrapalhando o projeto e o plano de Deus. A batalha espiritual acontece quando escolhemos colocar as necessidades dos outros acima das nossas, demonstrando amor, compaixão, mesmo quando isso vai contra os nossos próprios desejos. Então, quando é que eu venço essa guerra? Quando eu coloco o amor de Deus acima do meu egoísmo. Entenderam ou não? Quando eu faço isso, eu venço essa batalha. Mas se eu não vencer essa batalha, eu simplesmente abro uma brecha para que o inimigo e os demônios entrem, e a partir dali ele começa a minar todas as áreas da minha vida. Por isso tem pessoas que chegam num momento, tem cristão que chega num momento de profundidade assim, maligna, tão grande, que ele não acredita mais que Deus o ama, que Deus pode resgatar e restaurar a vida dele. Ele chega num fundo maligno tão forte, tão grande, que ele não acredita mais que Deus pode fazer alguma coisa por ele ou através dele. Então, nesta noite, amado, entenda que essa guerra precisa ser vencida. Vença essa guerra por batalhas. Escolha o campo da tua vida que você está sofrendo e encara a guerra e vai lá e vence em nome de Jesus. Orgulho versus humildade. O orgulho é um obstáculo espiritual que pode nos impedir de reconhecer a nossa necessidade de Deus e de nos submeter a Ele. A batalha ocorre quando buscamos a humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus e nos submetendo à sua vontade. Então pega uma pessoa orgulhosa. O orgulhoso ele diz, eu não preciso de Deus, eu sou capaz, eu não preciso de Deus
para me dar um salário bom, eu sou capaz, eu estudei, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência, eu tenho uma rede, né, forte de pessoas que trabalham comigo, né? Então eu não preciso me preocupar com essas coisas, de ficar orando, buscando a Deus para que as coisas dê certo, porque eu posso fazer elas dar certo, porque eu sou capaz. O orgulhoso é assim, tá? Só que quando você age dessa forma, o inimigo entra, o diabo entra, e ele começa a gerenciar a sua história, a sua vida. Porém o humilde não, o humilde ele reconhece a Deus, ele diz, olha, eu cheguei aqui porque Deus me trouxe, eu cheguei aqui porque Deus me abençoou, porque Deus abriu as portas, porque Deus fez milagre na minha vida, entenderam ou não? Então, como é que eu vou vencer isso? Humildade. Jesus Cristo, amado, ele diz assim, olha, ele é tão tremendo a pessoa de Jesus, que ele era, a Bíblia diz que ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, ele abriu mão da sua deidade, ele abriu mão dos céus, ele abriu mão da sua glória, ele veio na terra, morreu como um escravo, como servo, como um homem pecador, e tudo isso por nós, está entendendo? Isso é humildade, e ele diz, aprendei-vos de mim, que sou simples e humilde de coração, amém? Então, se você for uma pessoa orgulhosa, você já venceu a guerra, você aliás, já perdeu a guerra, já perdeu a guerra. Você precisa contornar essa situação, dizer para Deus, Deus, me dá humildade, coloca humildade no meu coração, me ajuda a ser humilde, me ajuda a entender que foi o Senhor que fez, não eu, amém, Jesus? E aí nós podemos entrar aqui na armadura de Deus, que é o que nos reveste para essa guerra. Efésios 6, versículo 10 a 18, fala sobre a armadura de Deus. E a primeira peça que nós podemos ver é o cinturão da verdade. A primeira parte da armadura é o cinturão da verdade. O verbo cingir significa rodear, cercar, prender ou ligar em volta, ornar em roda, pôr a cinta, unir-se, apertar-se, chegar-se, aproximar-se. O cinturão romano era uma espécie de saia de couro presa ao cinto que protegia o soldado desde a cintura até o joelho. Dessa maneira evitavam-se os ferimentos em todo o abdômen, órgãos genitais e coxas, assim como a região lombar. Algumas vezes, lâminas de metal eram colocadas sobre o couro para aumentar a resistência aos ataques. O cinturão era perfeitamente ajustado, não deveria ficar frouxo de forma alguma. Por isso o termo cingir, apertar. Igualmente, o crente deve cingir-se com a verdade da palavra de Deus, como um cinturão que vem a protegê-lo dos ataques de Satanás, no físico, nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Essa verdade é Jesus, a palavra viva que resiste às mentiras do maligno. Amém, Jesus? Então, quer vencer essa guerra? Cinja com a verdade, seja verdadeiro, fale a verdade, custe o que custar. Talvez alguém está dizendo aí, mas se eu falar a verdade eu estou ferrado. Você pensa, ferrado você já está falando a mentira. Falando a mentira você já está ferrado. Se você falar a verdade, Deus vai te ajudar e Deus vai consertar a sua situação. A couraça da justiça. A segunda parte da armadura que é descrita é a couraça da justiça. É um pouco diferente de uma simples cota de malha ou couraça de bronze para os líderes e couro para os soldados. Regra geral, para a proteção do corpo. É descrita a armadura de Golias. Ele era uma exceção, pois não era líder, era apenas um campeão do exército filisteu. Todavia, sua armadura era de bronze. Era literalmente uma couraça que protegia não apenas o peito, como também as costas. Fazia parte da armadura dos trabalhadores de Neemias. Em outras partes da Bíblia são descritas outras cotas de malhas que consistiam em pequenas placas de ferro costuradas a um fundo de couro, equivalente ao grego, que chama-se tórax. Couraça, para nós cristãos, significa que a justiça conquistada na cruz, através de Jesus, é a couraça que protege nosso sentimento do ódio e da justiça e da injustiça. A justiça conquistada na cruz é a ligação do homem com Deus, através do arrependimento e do perdão dos pecados. E é o seu amor maior em ação que nos estimula a desejar para os que estão perdidos as mesmas coisas que nós já conquistamos, que é a justificação dos nossos pecados, o direito de estarmos em sua presença. Em resumo, a vida eterna. A couraça da justiça impede que todos os sentimentos ruins do diabo nos afastem da presença do amor de Deus. Quando Jesus estava morto, o soldado romano perfurou seu lado com uma lança, isto é, o coração de Jesus foi traspassado pela lança, representada pelas nossas transgressões, pela ação de ódio
e violência do adversário, a fim de que pudéssemos estar protegidos dos dardos inflamados que ele tem a lançar sobre nós, quando estamos debaixo do amor da justiça de Deus, na pessoa de Jesus, somos protegidos e guardados do mal. Nós sabemos que a justiça de Deus, ela foi cumprida na pessoa de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É você se vestir de Cristo. É você se vestir do que Cristo fez por você naquela cruz do Calvário. O que faz o cristão de verdade não guardar mágoa, não guardar ódio, não ter sentimento de vingança, é o fato dele estar revestido da justiça. Ele sabe que como pecador, ele foi perdoado, ele foi amado por Deus. Então, por ele ter sido aceito, mesmo sendo tão falho, tão negativo, ele pega isso e transfere também para os outros. Ele diz assim, olha, da mesma forma como eu era errado e Deus me perdoou, eu também vou perdoar essa pessoa. Então isso é a couraça da justiça. Não tem como guardar rancor, mágoa no coração uma pessoa que está revestido da couraça da justiça. E quem está assim, o inimigo não encontra brecha. Se tem uma arma que o inimigo tem usado hoje e tem destruído muitas vidas, é uma arma chamada vingança. Você pode perceber, até os filmes que passam no cinema, eles trazem essa temática. Existe um investimento demoníaco, satânico, grandioso, para que as pessoas aumentem o poder da vingança. Vocês entenderam? Por quê? Porque quando você vinga alguém, você está tomando o lugar de Deus. Você não está entendendo que assim como Deus te perdoou, você também deve perdoar aquela pessoa que te feriu, que te magoou, ou que te roubou, ou que fez alguma coisa errada para você. E isso é a couraça. Quem está encouraçado, quem está revestido dessa justiça, não passa a ser alvo de Satanás. Já venceu o diabo. Então eu chamo você nesta noite, para você vencer essa guerra. Se vista de Cristo, se revista de Cristo. Perdoe, ame aquela pessoa que te odeia. Perdoe aquela pessoa que te magoou. Ore por ela, cita o nome dela na tua oração e diga para Deus, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. E você vai se nutrir dessa justiça, você vai entender a fundo o que é a justiça de Deus, porque era para nós estarmos condenados, mas Deus condenou Jesus na cruz no nosso lugar. Então nós temos que estar revestido e saber que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Amém, Jesus? Sandálias do Evangelho da Paz. A terceira parte descrita na armadura são as sandálias do Evangelho da Paz. As sandálias eram de couro como um solado grosso com pregos que permitia a caminhada no deserto, protegendo os pés dos soldados de serpentes, escorpiões, pedras afiadas que poderiam causar ferimentos sérios. A canaleira protegia as pernas entre os joelhos e o tornozelo, sendo mencionada apenas uma vez na Escritura. Golias usava mais ou menos uma caneleira de bronze. É possível que palavras hebraicas em realidade signifiquem um tipo de bota. Seria sandália mais ou menos semelhante ao que nós conhecemos por bota hoje, só que feito de fitas, né? Onde elas eram amarradas. Paulo diz para calçarmos nossos pés com as sandálias do Evangelho da Paz. Isso quer dizer que a palavra de paz e boas novas devem dirigir os nossos passos, a nossa caminhada pela vida, para não errarmos o caminho, não sermos feridos pelas pedras do inimigo, nem mordidos por serpentes e escorpiões. Por isso a Bíblia diz que formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52:7. As sandálias são um símbolo de autoridade, ocupação e bênção material. Novamente, a vestimenta aqui é Jesus que nos calça com a sua palavra de força, ousadia, determinação. Está descrito que todo lugar que pisarmos com a planta do nosso pé será nosso. Josué 1:3. Então, o que é calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz? É você andar na palavra. É você obedecer a palavra. É você amar a palavra. É você praticar a palavra. Discutir a palavra. Ensinar a palavra. Se alimentar da palavra. Pensar na palavra. É isso. Se você caminhar pensando na palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra, discutindo a palavra, o que vai acontecer? Você não vai se ferir.
Você não vai pisar em lugares errados. Você não vai entrar em lugar que não te cabe. Em lugar que não, sabe, que não tem a glória de Deus. Então, o diabo não tem como derrubar uma pessoa que está na palavra. Por isso que Jesus estava calçado com os pés. Quando o diabo diz, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Que ao teu anjo dará ordem para te guardar em todos os teus caminhos, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava calçado com a palavra. Quando você está calçado, você pisa no escorpião. Quando você está calçado, você pisa na serpente. Não tem como pisar no escorpião serpente descalço. Mas se você estiver calçado com o sapato espiritual, com a sandália espiritual, que é a palavra de Deus, você simplesmente pisa e esmaga a cabeça da serpente. Amém, Jesus? Porque ele virá para tentar nos ferir pelos pés. É assim que a Bíblia diz, que ele ferirá o calcanhar, mas o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Nós também somos descendentes da mulher, então nós também precisamos estar com os nossos pés calçados, porque ele vai tentar te derrubar ali. O lugar que você entra, o lugar que você vai, é lá. Você estava dizendo, o salmista diz, mais vale um dia na tua casa do que em outros lugares 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Quantas pessoas estão morrendo na porta de boteco, no motel, em raves? Se estivesse na igreja buscando a Deus, não estaria passando por isso daí. Então, coloca os pés no Evangelho e ande pelo Evangelho. Amém, Jesus? O escudo da fé. O escudo da fé é a quarta parte da armadura. Os israelitas possuíam 2 variedades de escudo. O maior era usado para cobrir o corpo inteiro, tendo a forma oval retangular como uma porta. O termo grego tureus se deriva da palavra porta. O pavés era usado pela infantaria pesadamente armada. E no caso de Golias, havia um escudeiro especial, o escudo menor, o broquel, ou um escudo antigo, redondo, pequeno, era levado pelos arqueiros. Normalmente eram feitos de madeira ou de vime, trançado, recoberto de couro, pois podiam ser queimados. O couro era ungido com azeite antes da batalha, para preservá-lo, para torná-lo reluzente. Ocasionalmente o bronze era o material empregado para a sua feitura. Os romanos semelhantemente usavam escudo grande em guerras maiores, pois caso fossem mortos em combate, voltaria deitado neles. O escudo da fé para o cristão é Jesus. Ele nos cerca por trás e por diante. Ele nos faz aparar os dados da derrota, da desistência, das ameaças do inimigo ao nosso avançar. Ao ressuscitar, Jesus mostrou que nada é impossível para ele derrotar, nem a morte, e isso foi um incentivo à nossa fé nele e em tudo o que ele pretende realizar na nossa vida. Foram suas palavras que diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então o escudo aqui, querido, é o próprio Cristo. Ele é o nosso escudo. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que vai na nossa retaguarda. Por isso que você tem que estar na palavra. Porque se você não estiver na palavra, você vai estar descoberto. Fala-se muito sobre corpo fechado nas religiões de matriz africana, que as pessoas precisam fechar o seu corpo. E hora ou outra a gente vê pessoas que dizem fechar os seus corpos, morrerem num combate com a polícia, num combate com algum ladrão, e elas morrem mesmo fazendo esses atos. Está entendendo? Não estou dizendo que não vai morrer o cristão. Também não estou dizendo que o cristão não vai morrer. Não é porque você está com Cristo que não vai morrer. Quantos cristãos morreram e vão morrer? E nós vamos morrer. Todo mundo vai morrer. Tem jeito. Entendeu? Mas para onde nós vamos é que define quem somos. Amém, Jesus? Então, chama Jesus para estar na sua vida, para guardar a sua frente, para guardar a sua retaguarda. Porque aí, meu irmão, o inimigo não consegue te atacar. O inimigo não consegue te destruir. Amém, Jesus? E o capacete da salvação. O capacete da salvação é a quinta parte da armadura. O termo grego, perikefalia, falaia. Nos primeiros termos do capacete, né, aparentemente se restringia aos reis, os líderes proeminentes. Assim o rei Saul deu a Davi o seu próprio capacete de bronze. Pelo tempo de Uzias, todos os soldados hebreus recebiam capacetes, que provavelmente eram feitos de couro. Esse era o material usado, até que um latão, uma amálgama de cobre e zinco,
né? Um bronze marrom, amarelado, de cobre e estanho, se tornou também comum entre os romanos e os gregos. No tempo de Herodes havia capacete de 2 materiais. O capacete não só protegia o crânio, bem como as orelhas, os olhos, pois alguns tinham uma espécie de viseira, e também parte do nariz e maxilares. Seguros da nossa salvação em Cristo, nossa mente está protegida dos sofismas do inimigo, das vozes tentadoras que insistem em nos tirar do caminho do Senhor. Jesus é a nossa salvação. Isaías 59:17 está escrito: vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Há uma referência ao capacete também em 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça da fé, do amor, tomando o capacete e a esperança da salvação. Aqui, a grande batalha está na nossa mente, está no nosso cérebro, está na nossa cabeça. Então é aqui que nós precisamos colocar o capacete, para que você não aceite as mentiras e os enganos de Satanás, que tem sido propagado nesses dias, de forma ferrenha, para tirar você da presença de Deus. Colocando muitas vezes, aquilo que eu disse para os irmãos dias atrás, a primeira guerra começou com a liderança. Primeiro eles descredibilizaram os pastores, os profetas, os apóstolos, os líderes espirituais. Agora que eles conseguiram, eles estão avançando. Avançaram também para o templo, a igreja em si, não importa qual a denominação, a igreja, o local de culto, o local de assembleia, naquele local, aí eles descredibilizaram esses locais. Aí, agora o próximo passo, estão descredibilizando a Bíblia. E o crente não percebe que é uma guerra espiritual sendo travada. E o inimigo está conquistando as batalhas, porque os próprios cristãos não lêem Bíblia. Ou os próprios cristãos não conhecem a palavra de Deus. Por isso eles estão sendo enganados. E aonde está sendo enganado? Aqui, a batalha está aqui, na mente. E é por isso que eu falo, coloque sobre você o capacete da salvação. Não aceite esses enganos. Não aceite essas mentiras. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Não abra mão disso. Por última parte, a espada do Espírito. A lâmina reta era feita de ferro. Algumas vezes tinha 2 fios. Era pendurada no cinto ao lado direito do portador e usualmente protegida por uma bainha. A Bíblia fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Novamente, a palavra simbolizando Jesus em ação a nossa vida. Somente a palavra pode criar algo de bom, decepando as ervas daninhas da nossa terra e cortando os laços do passarinheiro e as cordas da aflição com que o inimigo tenta nos prender. Só a espada de Deus pode aparar as espadas afiadas que tentam nos ferir. Por isso, muitas vezes na Bíblia, o Senhor disse que estava colocando sua palavra na boca dos seus servos, como aconteceu com Jeremias, Isaías, Ezequiel e os profetas. Foi o próprio Jesus que disse: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupares com o que haveis de responder, porque eu vos darei a boca, a sabedoria, a que não poderão resistir, e nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então a palavra de Deus é que vai cortar os embaraços, porque a palavra é a espada do Espírito. Algo interessante pode ser encontrado na literatura a respeito de armas e armadura. A armadura é associada ao vocábulo madim, que tem um aspecto defensivo, mas que também tem um aspecto ofensivo. Isso nos faz pensar que Deus nos deu todas as armas, as defensivas e as ofensivas, para destruir aos ataques do diabo. 2 Coríntios 10, 3 ao 6 está escrito: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém, Jesus? E aí a Bíblia continua dizendo, como dito, um sofisma é um argumento aparentemente lógico, cujas premissas não sustentam a conclusão. Para ilustrar o assunto, veja alguns exemplos. Diz assim: se o amor é cego, Deus é amor, então Deus é cego? Isso é um sofisma. Tá? E nós precisamos quebrar, porque o diabo faz muito disso na mente das pessoas. Tá? Quem não trabalha tem muito tempo livre.
Se tempo é dinheiro, quem não trabalha então é rico? Sofisma. Porque não fecha. Quem não trabalha não vai ter dinheiro. Entendeu? Então não fecha. Se comer vegetais emagrece, elefante e hipopótamo não seriam gordos. Muitas pessoas falam isso, é um sofisma. Tá entendendo? São sofisma, porque uma coisa, nesse sentido, não tem relação com a outra. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Em 2 Coríntios 6,7 está escrito: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então Deus vai nos dar a vitória sobre o diabo, sobre todos os nossos inimigos, sobre todos os demônios, todos os espíritos caídos, através da armadura e através da palavra dele. E é por isso que a Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então essa é a nossa guerra travada. Quando você se submete a Deus, o inimigo não pode contra você. O inimigo só pode contra aqueles que não se submetem a Deus. Ok? Lutas contra as tentações e fortaleza. 2 Coríntios 10, 3, 5. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Estamos prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, quando é que você vai vencer? Quando você for obediente ao princípio, obediente à palavra. Como vencer o mal com o bem? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. Amém? O poder de Deus na batalha espiritual, sempre, nós nunca estaremos só nessa batalha. O Senhor estará conosco e a vitória já é nossa. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Tá? E a presença de Deus em nós, depender do poder de Deus para vencer as forças malignas, oração e fé, com armas poderosas na guerra espiritual. Cuidado e vigilância espiritual. Não tem como você perder a guerra se você entrar por esse caminho. Amém, Jesus? Então essas são as advertências. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resista firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então permaneça firme. Não abra mão da presença. Não abra mão da palavra. Não abra mão da glória de Deus. Não abra mão da humildade do Evangelho. E o inimigo não vai te vencer. Amém, Jesus? Permanecer vigilante e alerta espiritualmente, como se proteger contra todas as investidas do maligno. Então, vai para a palavra de Deus, leia a Bíblia, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, tá entendendo? Se revista da presença de Deus, volta para a igreja, vai para a tua igreja congregar, vai buscar Deus, vai se encher de Deus, e não tenha dúvida, amado, o inimigo não terá poder sobre a tua vida. Amém, Jesus? Foi bom estar com vocês, foi maravilhoso. Eu quero orar por você que quer oração nessa noite. Se alguém pediu alguma oração, ou precisa de alguma oração, coloque o seu nome que eu estarei orando por você, tá bom? Pedir para que Deus ajude você nessa guerra. Talvez você esteja enfrentando uma guerra tremenda aí, uma batalha daquelas, né, que muitas vezes a gente não, nós que estamos do lado de cá, a gente não vai conseguir entender a dimensão dessa luta que está passando. Mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui para te ajudar em oração. E o Deus que nós servimos, Ele vai te ajudar. Porque o nosso Deus é um Deus que entra na batalha junto conosco. Ele entrou na cova dos leões, Ele entrou lá na fornalha, Ele entrou na prisão quando Pedro estava preso. Está entendendo? Ele entra. Aonde você estiver, Ele vai te ajudar. Se você pedir, se você clamar, se você gritar, se você chorar e dizer: Deus, eu preciso da tua ajuda, estou em guerra e não sei o que fazer, não tenha dúvida, Ele vai vir e vai te socorrer. Porque o nosso Deus é um Deus
que se ele tem uma coisa que Deus tem especialidade, são com as guerras. Não é à toa que a Bíblia diz que ele é o Senhor dos exércitos. Amém, Jesus? Então nós vamos orar nesse momento. Pai, eu oro nesse momento pelos teus filhos, que nessa noite, meu Pai, nós falamos sobre o poder do mal, sobre essa guerra travada entre o mal e o bem, entendendo, meu Pai, que nós como cristãos, diante dessas batalhas e guerra, nós já temos a vitória, porque a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Ti. Então eu oro pelos Teus filhos, clamando, pedindo a bênção, unção, poder, que o Senhor entre com eles, que o Senhor ajude-os, meu Pai, neste momento. Alguns estão sofrendo diante das lutas, porque muitas vezes não entende, não compreende a dimensão da guerra. Ó, Deus, tem sofrido ataques de todos os lados, não sabe de onde vem tanta pancada. Meu Deus, muitos estão rastejando de sofrimento, de dor, de luta, por não entender o que está acontecendo. Mas eu clamo por eles nesta noite. Meu Deus, problema no casamento, problema na vida financeira, problema na saúde. Meu Deus, entra com providência nessa noite. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Socorra ele, socorra ela, Pai, que agora que está gritando, que está chorando diante do Senhor. Alguns, meu Pai, que estão sendo envolvidos por espíritos malignos, espíritos enganadores, que têm tirado a paz, tirado a alegria, não têm deixado a pessoa viver uma vida verdadeira, mas pelo contrário, tem vivido uma vida de hipocrisia, de engano, de mentira. Na frente de muitas pessoas, meu Pai, tem uma aparência, mas nos bastidores sofre, chora, lamenta, meu Pai, reclama, mas não tem socorro. Mas eu clamo por elas nessa noite também. Eu sei que o teu amor é tão bondoso, é tão grandioso, que o Senhor socorre, meu Pai, todos aqueles que clamam por Ti. É assim que a Tua palavra diz. Ainda que essa pessoa fez um pacto com o mal, ainda que essa pessoa selou, meu Pai amado, uma amizade com as trevas, o Senhor, meu Pai, ainda pode ajudá-la a sair de lá. Em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas, Pai. Eu oro porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso, meu Pai. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor. Eu clamo por essa pessoa que está sofrendo, que está, meu Pai, amarrada, que está, meu Pai, maniatada, que está presa, que está algemada, muitas vezes pelo mal, pelo pecado, pelas coisas horrendas que elas fazem, pelos frutos malignos que elas geram. Mas eu clamo, meu Pai, nesta noite, porque a nossa guerra, meu Pai, ela é espiritual. Nossa guerra ela não é física, não é humana. Nossa guerra não é carnal, a nossa guerra ela é espiritual. E muitos têm sofrido, Pai, porque não têm compreendido a dimensão dessa batalha. Mas eu oro por eles nesta noite e declaro a vida deles liberta nesta noite. Em nome de Jesus, todo mal eu repreendo. Eu declaro por terra toda obra do diabo. Em nome do Senhor, eu profetizo, meu Pai, a cura, a libertação, a vitória nesta noite. Eu profetizo o milagre. Eu profetizo, meu Pai, que muitas pessoas que estão na mão do diabo vai sair. Meu Deus, elas vão sair, elas vão cantar louvores ao Teu nome. Elas vão glorificar o verdadeiro Deus, aquele que é Rei e Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada uma dessas pessoas e declaro a vida delas abençoadas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia. Queridos, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. Poder trazer uma palavra toda segunda, quarta e sexta e dizer para você que Deus tem bênçãos para trazer para sua casa, para sua família. Amém? Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.